Gravar agora. Vou pedir para quem puder deixar o seu microfone desligado e aí quando quiser interagir, liga o microfone. Eu não vou mexer no microfone de vocês, queria que vocês fizessem essa administração, tá? E vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para a gente começar a nossa conversa, tá? A primeira coisa, para a gente iniciar o nosso trabalho de hoje, que eu iria pedir para vocês, é todo mundo, colocar no chat como está chegando, como que cada um de vocês está chegando, como é que vocês estão se sentindo. E como é que ficaram sabendo também, né? Isso. Deixa eu botar aqui, cadê o chat aqui? Mel, só o YouTube. Oi? YouTube. O que do YouTube, amor? Fala. O YouTube, a transmissão. Só para ativar. Ah, tá. Peraí. Entendi o que você está falando. Peraí. Vou ter que interromper aqui rapidamente nossa transmissão, Pronto, Vilma, aqui. Pronto, está com você aqui, tá? Já passei para você, tá bom? Beleza. Então, ok. Então, aqui, vou compartilhar minha tela com vocês. Então, eu queria que vocês fizessem esse... Ah, legal. Aqui o pessoal já tá escrevendo. Pronto. Vocês estão conseguindo enxergar minha tela? Então, estão conseguindo enxergar a tela? Não estou conseguindo enxergar você direito. Então, beleza, ok. Sim. Massa. Sim. Então, aqui, gente. Chego motivada, hein? Seguinte, meu nome é Melissa Bivar, para quem não me conhece, eu tenho investigado novas economias e construção de novas realidades nos últimos 9 anos da minha vida. E o Reconomy, o Projeto da Terra, também para quem ainda não conhece, se tiver a oportunidade de conhecer, vai ser bacana. São já manifestações e desdobramentos de boa parte dessa caminhada que eu venho fazendo, né, de descobertas, e, enfim, de como construir novas realidades. Tá? O que vai ser o nosso encontro de hoje? Tá? Estou tendo que tirar aqui de um lado para o outro. O que vai ser o nosso encontro de hoje? Eu queria fazer esse check-in virtual para a gente ter um termômetro de como todo mundo está chegando, das expectativas, e nós vamos salvar esse check-in depois para a gente poder ter acesso. Eu vou falar muito rapidamente sobre o que é o Projeto Reconomy, para quem ainda não conhece, tá? Vou fazer uma abertura sobre fluxonomia 4D. Fluxonomia é uma forma de enxergar a economia bem diferenciada, então ela é bem profunda nas suas aplicações. O que a gente vai fazer hoje aqui é uma coisa bem simples, mas é tipo um primeiro passo para a gente entrar em contato com esse novo olhar. Tá? Então, vou fazer uma abertura sobre isso. Nós vamos direto para o exercício de mapeamento de recursos, para a gente entender como é que se faz esse mapeamento de recursos. Aí a gente vai abrir para a gente tirar dúvidas e, enfim, começar a entender como melhor contemplar esse mapa de recursos que cada um vai estar desenvolvendo individualmente hoje aqui, e depois a gente vai fazer uma partida final. Eu imagino que vai ser um encontro de mais ou menos 1 hora e 10, talvez, entre nós, tá? Então, essa é a nossa estimativa. Então, o que a fluxonomia é, né? A fluxonomia ela é uma metodologia que foi desenvolvida pela Lala Denzenlin, é uma futurista paulista, e ela há alguns anos vem trabalhando, né, nessa metodologia e no desenvolvimento e o aprofundamento da aplicação dessa metodologia. Pega seu fone de ouvido para mim, Arthur? Por favor, meu anjo. Alguém está com o microfone aberto, queria pedir para desligar o microfone. Ok? Vilma, talvez você pudesse
fazer esse mecanismo do microfone, por favor. Então, ele é ela traz então esse novo olhar, né? Ela é um convite para a gente ampliar o nosso olhar sobre a economia, né? Quando a gente pensa sobre economia, a primeira palavra que vem à cabeça, eu acredito, toda vez eu faço essa pergunta nos encontros que eu desenvolvo, né? Que eu faço, e sempre é a mesma resposta. A primeira palavra que vem à cabeça quando se fala de economia é dinheiro, né? E o convite que a fluxonomia faz é a gente revisitar esse lugar e conseguir ampliar nosso olhar sobre economia, né? E perceber que o dinheiro, na verdade, ele é mais uma ferramenta do processo econômico, mas a economia em si, ela é muito maior. Ela está no Zoom tem que ativar o som. Gente, eu preciso que vocês desativem o som de vocês. Vilma? Eu estou tentando desativar aqui, peraí. Então, a gente olhar para a natureza dos recursos. Então, a economia é como um meio de a gente conseguir enxergar o que verdadeiramente está em pauta, né? Que são as relações entre as pessoas e o fluxo dos recursos, os recursos que a gente realmente gostaria de acessar, né? Então, economia diz respeito ao nosso cuidado com o gerenciamento, né, da casa, né? Essa é o sentido da economia, né? E que gerenciamento é esse, né? São as relações entre as pessoas dessa casa e os recursos que fluem por dentro desse sistema, né? Então, a Flux, ela puxa para um lugar que não é o nosso lugar do dia a dia, né? O lugar do dia a dia é um lugar mais pragmático da atuação com a troca de recursos relacionados especificamente ao monetário. E ela convida a gente a sair, a se deslocar dessa história e olhar para o que realmente a gente quer acessar. O que a gente quer acessar no final das contas? É o dinheiro? É o dinheiro que tem valor? Ou é o copo que a gente quer acessar? Ou é o celular que a gente quer acessar? Ou é a mobilidade que a gente precisa? O que é que realmente tem valor e traz valor para a nossa vida? Então, esse é o convite. E aí, uma provocação que foi muito, muito feliz, né, sobre que a fluxonomia trouxe e que foi o que me fez engajar nesse processo da fluxonomia, é exatamente o fato da Flux nos convidar a olhar para os recursos abundantes que a gente já tem disponível nas nossas vidas. E como seria a gente começar a atuar em iniciativas, projetos, a partir dos recursos abundantes que a gente já tem disponíveis. E aí, a partir desse olhar, né, eu falei, caramba, do que se trata esse lugar de olhar para a abundância, né? E aí, na sequência do meu processo investigativo pessoal, né, eu fui estudar um pouco mais sobre esses paradigmas que envolvem o nosso dia a dia, né, que é da onde mora o paradigma da abundância, né? A gente é criado num lugar, num olhar do paradigma da escassez, né? Do princípio de que não tem para todo mundo. E que se não tem para todo mundo, a gente tem medo que falte. E quando a gente tem medo que falte, a gente compete para estocar. E competindo para estocar, a gente retira de circulação. Retirando de circulação, a gente aumenta os custos. Aí, quando a gente aumenta os custos, a gente exclui as pessoas. E aí a gente comprova aquele princípio do qual a gente tinha tanta certeza de que não tem para todo mundo. Então, quando a gente olha para esse paradigma, a gente só percebe que é um posicionamento na vida, né? A gente se posiciona dessa forma, a gente acredita que não tem para todo mundo. Se a gente muda esse olhar, né? E a gente migra para um olhar de que não, tem para todo mundo, né? Então, se tem para todo mundo, eu acredito que vai ter. E se eu acredito que vai ter, eu colaboro para criar. Dessa forma, eu aumento o fluxo, a gente diminui os custos, a gente se torna inclusivo e aí a gente comprova a mesma crença inicial que a gente escolheu ter de que tem para todo mundo. Quando eu entrei em contato com isso foi no 2014, a época da Catete 92, inclusive essas imagens que vocês estão vendo são da Catete 92,
fui atravessada por uma nova lógica, né? E eu falei, caramba, como será a gente realmente trabalhar a partir dessa lógica, né? E que não é a nossa lógica do dia a dia, né? E aí a Flux, já em 2016, quando atravessou a minha história, trouxe exatamente essa provocação. O que é possível fazer, né? Que projetos, iniciativas a gente consegue construir para esse mundo a partir de um olhar de que tem para todo mundo. E de que a partir de um olhar de que a gente já tem muita abundância hoje, aqui, agora, nas nossas vidas. E como que a gente pode fazer para fazer esses recursos que já estão abundantes fluírem de uma forma que criem mais abundância, que criem mais possibilidades, que criem mais projetos e ideias e outros caminhos, né? Então, de lá para cá, o que eu tenho feito é olhar como que a gente aplica isso na vida, né? E o Reconomy traz essa proposta da gente, a partir dessa lógica de que a gente tem recursos abundantes aqui e agora, né? Como que a gente pode criar meios de colaborar entre pessoas que reconhecem seus recursos abundantes e que desejam, de alguma forma, usar esses recursos como meio de investimento, com pessoas que estão empreendendo e que têm uma série de recursos abundantes também, mas tem uma série de necessidades que podem, combinadas com esses outros recursos de outras pessoas que estão a fim de investir os seus recursos abundantes, como é que a gente cria uma conexão colaborativa que pode transformar as relações, que pode transformar territórios, que pode transformar as realidades que estão à nossa volta. Então, é um pouco nesse lugar a provocação que a gente traz da aplicação da fluxonomia dentro do projeto do Reconomy, né? Então, como é que funciona? Tá? A Flux, ela traz essa visão de que existem 4 dimensões de recursos no nosso dia a dia, tá? E que essas 4 dimensões de recursos, elas se falam e elas combinadas de milhões de formas diferentes podem criar milhões de possibilidades diferentes de iniciativas, de projetos que possam contribuir com algo que a gente quer cuidar, né? O princípio maior desse trabalho... Mais um microfone aberto. Alguém pode desligar o microfone? Gente, alguém está com o microfone aberto? Obrigada. Então, a ideia é que a gente possa fazer com que esses recursos possam fluir de diferentes formas, a gente possa criar meios diferentes de fazer esses recursos fluírem, a partir do momento que a gente tem clareza de que recursos são esses, que recursos a gente tem disponíveis, né, para a gente fazer novas escolhas nas nossas vidas. Então, ela parte do princípio, a metodologia parte de um ponto principal, que é o que a gente quer cuidar, né? A partir do momento que a gente tem a clareza daquilo que a gente deseja cuidar nas nossas vidas, a gente consegue fazer escolhas mais conscientes do uso dos recursos que a gente já tem abundantes e disponíveis nas nossas vidas. A primeira dimensão, que é uma das dimensões mais importantes, né, no sentido de que é uma dimensão... ela é infinita e exponencial de recursos que a gente tem com a gente constantemente, é a dimensão dos recursos culturais, que é essa dimensão aqui onde está escrito criativa, tá vendo? Essa dimensão que está escrito criativa, ela diz respeito à economia criativa. Nesse campo, tá, residem todos os recursos dos teus conhecimentos, das tuas habilidades, das tuas ideias, tudo aquilo que faz com que você consegue produzir através simplesmente do teu potencial criativo, tá? Então, dentro dessa dimensão, o que a gente precisa mapear dentro dessa dimensão é isso, todas as nossas capacidades, tudo aquilo que a gente aprendeu na escola, na faculdade, ou onde quer que seja, em cursos técnicos, assim como também aquilo que a gente aprendeu com as nossas avós. Todas as habilidades que a gente desenvolveu nas nossas vidas moram dentro dessa dimensão. Todos eles são recursos fundamentais na nossa estrutura, né?
Aqui é o campo de recursos intangíveis e exponenciais. Quanto mais a gente usa, mais a gente tem. A próxima dimensão, que é essa dimensão verdinha que vocês estão vendo, que está escrito compartilhada, ela diz respeito aos recursos que são tangíveis, né, e físicos. Então, a gente está falando de equipamentos como celular, como equipamento físico, mobiliário, né, como espaço físico, carro, enfim, são recursos tangíveis e compartilháveis, né? Então, tudo aquilo que a gente consegue passar uns para os outros, né? Ou compartilhar uns com os outros. Essa é uma dimensão que é mais escassa, né? E mais limitada, e é do campo dos tangíveis. A próxima dimensão, que é essa dimensão rosa-choque, que está escrito colaborativa, é do campo da economia colaborativa, tá? Aqui é o campo das pessoas, é o campo das nossas, na verdade, da nossa conexão com pessoas, né? Então, é onde reside o nosso network, a nossa rede de contatos, todos os amigos, conhecidos, pessoas que fazem parte da nossa vida, de alguma forma, ou fizeram, né? Ou se conectam em rede com a gente, né? Então, esse também é um campo experiencial, esse também é um campo intangível, porque diz respeito às relações em si, a qualidade dessas relações que a gente trava. Tá? E o próximo campo, onde está escrito multivalor 4D, é a economia multivalor, é onde residem as mais variadas moedas. Tá? Moedas como a nossa moeda oficial, real, né? O dólar, as múltiplas moedas internacionais, as criptomoedas, as moedas sociais, né? E o tempo da vida da gente, né? Que é um dos recursos mais escassos que a gente tem nas nossas vidas e um dos mais valiosos, né? Então, reside nessa dimensão multivalor, tá? Agora, antes de continuar, eu queria perguntar se alguém tem alguma dúvida sobre isso aqui e gostaria de perguntar agora. Aí vocês podem abrir Eu tenho uma dúvida nessa última questão que você falou sobre as multimoedas. Sim. Você poderia exemplificar de novo quais são elas? Sim, olha só. Você já ouviu falar de criptomoedas? Conhece as criptomoedas? Sim. Se eu consigo. Então, por si. Criptomoedas, a gente está falando, é uma forma é mais um elemento de troca, né? Como as nossas moedas tradicionais, moedas complementares, todas essas fazem parte desse composto. Aqui dentro mora também, por exemplo, crédito, né? Ou as milhas, tudo aquilo que é um tipo de ferramenta de troca. Mora aqui nesse... E também formas de a gente conseguir calcular resultados, né, de uma jornada, de um projeto. De alguma forma, a gente desdobra ou desemboca dentro de uma moeda de valor, de alguma forma. Deu para entender ou não? Deu sim, obrigada. Que bom, que bom. Alguém mais gostaria de perguntar alguma coisa nesse momento? Porque agora a gente vai fazer o seguinte. Eu tenho uma pergunta. Sim. Porque quando você mostra aquele gráfico com os quatro tipos de recurso, você falou ali no meio da demanda, ou seja, que cada projeto deveria partir de uma demanda real, né? Uma demanda de fato da sociedade. Inclusive, já ouvi falar desse mesmo conceito, até por um economista que chamava isso de valores compartilhados, shared values em inglês. Mas onde a demanda entra nesse gráfico? Que ainda não entra em outro. Aí é só recurso. Aqui a gente está falando só dos recursos, tá? Aqui a gente está somente mapeando recursos que estão à nossa disposição. Essa lógica que a gente vai usar hoje aqui para mapeamento de recursos à nossa disposição, ela pode ser usada para mapear também necessidades de um projeto, por exemplo, tá? Eu estou iniciando um projeto e eu quero mapear as necessidades que esse projeto tem nessas 4 dimensões.
Então, eu posso mapear todas as necessidades que eu tenho da dimensão cultural, ou seja, quais são as habilidades e conhecimentos técnicos que esse projeto que eu tenho na minha cabeça precisa para ele se desenvolver. Eu posso mapear isso, eu posso mapear o que eu preciso de equipamentos, qual é a rede que eu preciso ativar, desde clientes ou parceiros ou potenciais sócios que eu queira ativar, né? Eu mapeio dentro da dimensão social. E mapeio dentro da dimensão multivalor como é que eu quero construir o meu ponto de equilíbrio, ou seja, as minhas receitas. Pode ser que eu queira construir minha receita com vários tipos de recursos diferentes. Isso é possível também dentro dessa lógica da fluxonomia. Entende? Então, aqui a gente não vai falar, em momento algum, de estrutura de negócio a partir da lógica de demanda ou inclusive, de necessidade do mundo. Não vamos falar sobre isso nesse momento, tá? Mas você está se referindo ao vídeo que você viu do Reconomy anterior, não é isso? Em que eu falo sobre a gente construir projetos, né, a partir de uma lógica de cuidar de uma necessidade do mundo, né? Aqui na fluxonomia, exatamente. Sim. Aqui na fluxonomia, o princípio que a metodologia nos provoca é que futuro eu quero construir, o que eu quero cuidar agora para que eu garanta esse futuro que eu desejo, né? Então, essa é uma pergunta, é como se fosse uma pergunta geradora para a gente startar, para a gente iniciar a nossa jornada nessas descobertas. Deu para entender? Não sei se eu fui clara. Funcionou? Legal. Mais alguém queria perguntar alguma coisa agora? Porque agora a gente vai para a prática, vai ser bem prático agora. Então, a ideia agora é a gente fazer o seguinte. Aquele papelzinho que eu pedi para vocês terem em mãos, vocês precisam pegar esse papelzinho agora. Se for um papel A4, vai ajudar, porque aí vocês já podem desenhar. Vocês vão desenhar exatamente isso aqui nesse papel. Tá? Esse xizão aí, grande. E vão escrever dimensão cultural, dimensão ambiental, dimensão social e dimensão financeira. E aí, o que a gente vai fazer? Uma coisa que eu consegui ter clareza nesse processo da fluxonomia é que para a gente pensar, a gente querer iniciar um projeto, um negócio, a dimensão mais importante da qual a gente precisa ter com a gente, sabe? É importante que a gente tenha abundância desses recursos, são os recursos mais valiosos desse projeto referentes à dimensão cultural. Ou seja, se eu vou fazer, vamos dizer, eu tenho uma ideia sensacional para fazer um aplicativo, tá? Um aplicativo que vai solucionar a vida de muitas pessoas. Mas eu não sei desenvolver um aplicativo, né? Então, esse conhecimento eu não tenho. Então, o meu projeto, apesar da minha ideia ser sensacional, mas o meu projeto nasce muito frágil. Porque a parte principal do desenvolvimento do meu projeto, eu não tenho. Então, é fundamental que a gente olhe, né, com esse olhar, para quando a gente for estar desenvolvendo os nossos projetos, olhar para a dimensão cultural, ou seja, as nossas capacidades e habilidades, e o quanto que essas capacidades e habilidades a gente tem em abundância para dar forma, estofo para o projeto que a gente está startando, né, que a gente está iniciando. Então, vamos lá. Dimensão cultural. O que a gente vai mapear aqui? Aqui vocês vão mapear as habilidades de vocês, tá? Tudo que vocês têm de conhecimento técnico, desde eu sou fluente em inglês até gestão financeira, o que quer que você tenha de conhecimentos que são importantes na sua vida, que você use no seu trabalho, ou que você use em outras coisas, nos seus hobbies. Aqui é o lugar para a gente mapear isso, tá? A gente vai começar esse processo aqui, esse processo não vai finalizar hoje aqui para vocês, vocês vão poder continuar alimentando esse mapa, tá? Mas antes de tudo, antes de vocês, inclusive, aprofundarem o pensamento nisso, eu vou dar um tempo de mais ou menos uns 3 minutos, só para vocês ficarem nessa dimensão. Eu quero pedir que vocês mandem uma mensagem.
Vocês podem escolher 3 amigos mais próximos ou um grupo de amigos que vocês têm no WhatsApp e vocês vão pedir para eles que eles digam para vocês qual é a habilidade e a capacidade que eles o dom que eles já conseguem identificar em vocês e que eles podem te falar agora. Que habilidades e dons eles já identificam em vocês? Quando a gente faz isso, a gente descobre coisas que a gente não conhecia sobre a gente. Então, essa é uma ferramenta bem interessante. Vocês podem mandar essa mensagem agora e a gente não termina essa dimensão agora. Quando a gente finalizar toda a mandala, vocês podem checar o que veio dos amigos de vocês. Então, esse é o primeiro exercício. Manda uma mensagem para 3 amigos pedindo quais as habilidades e os dons que eles enxergam em vocês. Agora, gente, eu vou dar mais ou menos uns 3 minutinhos para a gente preencher essa parte da dimensão cultural. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode pedir para falar que eu respondo. Um barulhinho lá fora, eu falei assim, essa caixa aqui, ó. Aí fui olhar, né? O Lula já com uma piedade de milho assim, já na boca, já. Aí fico olhando assim, sai daí! Alguém está com o microfone ligado? Deve estar comendo almoço. Alguém está com o microfone ligado? Oi, gente.
Quem não conseguiu preencher tudo, não tem problema, a gente está só iniciando, e aí depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, e aí vocês vão poder continuar, tá? Fazendo, tem instruções de como continuar. Bom, na dimensão ambiental, o que a gente precisa fazer agora na dimensão ambiental? É pensar tudo que você tem hoje disponível, tá? Na sua vida. A gente está lembrando que esse mapa que a gente está fazendo aqui é um mapa nosso, pessoal, né? Então, pensa tudo que você tem, não é o que eu tenho para tal coisa. Não, o que eu tenho? Eu tenho uma casa, eu tenho um terreno, eu tenho um carro, ou eu tenho um computador, eu tenho livros, enfim, tudo aquilo que para você é relevante ser mapeado em termos de dimensão ambiental, tá? Então, essa é a ideia, tá? Eu tenho internet é considerado um elemento de dimensão ambiental, um equipamento, né? Então, eu tenho internet, eu tenho acesso à internet, eu tenho, não sei, eu tenho uma garagem alugada, não sei, né? Eu tenho tudo aquilo que você tem hoje, né? Que você, de alguma forma, que é compartilhável, né? E que tá ao seu dispor, vamos dizer assim, ou é seu, ou você está em usufruto desse processo, né, de equipamentos. Então, aqui eu vou dar o quê? 2 minutinhos, tá bom? Pode ser? 2 minutos? Lá vai. Melissa. Diga. Mas onde eu vou botar o que eu não tenho? Então, esse mapa que a gente está fazendo agora, nesse momento, é o do que a gente tem à disposição, tá? A mesma lógica que a gente está usando para esse mapa, a gente pode criar o mesmo mapa para botar o que falta. Mas aí, o que falta, ele tem que ter um propósito. Por exemplo, eu posso botar que, sei lá, que falta para mim uma fazenda, mas eu não tenho necessidade de uma fazenda especificamente, entende? Qual é a necessidade que eu tenho? Então, aí o mapa da necessidade, ele tem que estar ligado a um propósito, ou seja, o que você quer fazer com essas coisas, né? Aí você quer construir um projeto, eu quero construir um projeto, e você tem um propósito que precisa ser cuidado, né? Uhum. Aí esse propósito é que vai guiar você a construir um mapa de necessidades. Para eu atingir esse propósito, para eu cuidar desse propósito, o que eu preciso? Aí você vai criar a mesma lógica dessa mandala e vai mapear as necessidades que você tem para construir esse propósito, entendeu? Tá, então eu vou fazer o mesmo X, um para o que se tem e para o que não tem. Isso, são 2 mapas diferentes. Focado em relação ao nosso projeto. Não sei para frente e verso, é uma outra coisa. Exatamente. Beleza. Tá? Uma outra coisa, Melissa, a gente tem 2 funcionários. Tá. A gente coloca dentro dessa questão ambiental aqui, da dimensão ambiental, certo? Não. Os teus funcionários, eles são da tua dimensão social. Tá. Tá?
Fui. Sim. Ó, então aqui da dimensão ambiental foi o nosso tempo. Agora a dimensão social, tá? A dimensão social aqui é a mesma coisa. A gente vai estar mapeando todas as pessoas que têm conexão com a gente. Tem conexão nas nossas vidas, né? E por que é tão importante a gente conseguir mapear essas nossas relações? Porque as relações são extremamente poderosas, são um recurso muito potente e a gente não se dá conta disso, né? Através das nossas relações a gente consegue ativar muitos outros campos, a gente pode ativar todas as outras 4 dimensões apenas através de uma única relação, muitas vezes, né? Então, a importância da gente conseguir ter clareza de quem são as pessoas que estão na nossa rede e que tem consonância com coisas que a gente deseja fazer, né? Então, aqui a ideia vocês podem começar mapeando por grupos e depois, em outro momento, vocês podem mapear dentro desses grupos quem são as pessoas, porque o ideal é você saber as pessoas, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, eu fiz Gaia, né? Ou Educação Gaia. Então, eu posso botar minha rede gaiana, mas a rede gaiana tem mais de 1000 pessoas, né? Então, são muitas pessoas. Eu posso botar ali, rede gaiana. Eu sei que tem muita gente, eu consigo me conectar, mas quando eu for agir para conectar em direção a algum propósito que eu tenha, eu preciso desdobrar quem é quem. Quem dentro da rede gaiana eu gostaria de conectar? Eu lembro do Gustavo, que é meu parceiro, eu lembro da Aline, que é minha parceira, e eu vou lembrando de cada uma dessas pessoas. E aí eu vou mapeando uma a uma dentro da rede gaiana dessa turma que eu consigo, né, me conectar e que faz sentido de alguma forma acessar. A minha turma de faculdade, ou a turma da escola, ou meus vizinhos, ou os vizinhos do interior, eu não sei, são grupos de pessoas que você conhece. Família, né? Primos, pessoas que são importantes de alguma forma na sua vida, tá? Então, são dimensões. A rede social ela é muito grande e muito complexa, né? Porque você pode puxar para as relações mais próximas e depois ir ampliando para relações um pouco mais distantes, mas que você tem conexão direta, tá? Então, aqui eu vou também dar 2 minutinhos, vocês podem começar fazendo esses clusters, né? esses grupos, né? Esses agrupamentos de pessoas por temas, e depois vocês podem fazer esse desdobramento com mais calma, pessoa a pessoa. Quem são as pessoas da sua rede? Valendo? Diga, Lourenço. Dentro da dimensão social entram também organizações, clubes que eu tenho acesso, não sei, partido político, sem ser grupos de pessoas, mas organizações em si também que eu tenho um certo acesso? Então, você pode colocar a organização que você tem acesso, mas você tem que ter uma pessoa específica lá dentro que tenha relação direta com você. Tá. Entende? Essa pessoa, ele pode estar lá com o nome daquela organização, mas essa pessoa tem que estar... Se você tiver só um acesso, vamos dizer, mais institucional com a organização que não tem uma pessoa específica que está conectada, não é a mesma coisa. Tá. Não sei se deu para entender. Deu, sim. Deu? Então, beleza. Então, aqui a ideia é você pegar a tua relação com essas pessoas. É essa conexãozinha aí que é o valor, que é o recurso. Mel, diga. Aqui só eu tive a impressão que parece tão amplo. Aqui também não tem uma coisa, como você comentou sobre a necessidade, que tem a ver com propósito. Quer dizer, eu posso... Ou aqui é tão aberto quanto você está falando? Então... Quer dizer, eu estou mapeando exatamente para quê? Porque talvez algumas relações familiares, para mim, para um determinado propósito fazem sentido. Para outros, talvez elas não precisem entrar nesse nível de detalhe. Você pode falar um pouquinho mais disso? Total. A pergunta faz todo sentido. Quando a gente mapeia os nossos recursos sem saber exatamente para o que a gente está mapeando, ele é mais amplo mesmo. Então, a ideia nesse exercício agora é você ser muito intuitivo e deixar vir aquelas pessoas que estão vindo na sua cabeça mesmo, porque de alguma forma uma afinidade importante para o exercício que você está fazendo vai fazer sentido, tá? Mas ela vai ter muito mais sentido quando você estiver mapeando os teus recursos, sabendo para o que você vai fazer, com o que você vai fazer com eles,
né? O que você vai fazer no momento que você mapeia esses recursos, tá? Nesse momento, a gente está só fazendo um exercício. Mas sim, faz todo sentido a tua pergunta, e o momento que você tem essa clareza maior, você consegue mapear com mais direcionamento, tá? O que não impede a gente de ter sempre em mente que existem conexões que às vezes a gente não faz de imediato e que está ligado, de repente, a um primo, sabe? Um exemplo, tem uma fala da Lala que eu gosto muito, que ela fez ela estava, enfim, na África, conversando sobre um projeto de uma pessoa que estava trazendo sobre seus projetos e tal, e a pessoa não conseguia se ver com os recursos necessários para desenvolver esse projeto, e ela estava fazendo esse mapeamento. E a pessoa, né, que estava trazendo, era uma mulher que estava trazendo as questões dela, ela dizia que para ela conseguir, né, desenvolver o projeto que ela queria no projeto territorial, ela precisava de um processo de engajamento maior de várias organizações, né, inclusive do poder público. E ela não conseguia perceber que ela tinha na família dela, ela era prima do subprefeito, alguma coisa assim, daquela cidade. E ela não conseguia perceber isso como um recurso até então, até ela mapear. Ela era prima do subprefeito, sabe? Então, ela tinha uma conexão com o poder público que já existia, né? E que por que não a gente entender como ativar esse processo, uma vez que você tenha clareza, né, de que projeto e que cuidado você está apresentando, né? Qual é o cuidado que você tem com essa iniciativa. Então, ela não conseguia perceber isso como recurso. Então, é mais isso, a gente conseguir identificar que os recursos são múltiplos, né? E que as nossas relações são recursos fundamentais na nossa vida, né? E que elas, enfim, que elas podem se desdobrar em infinitas possibilidades. Consegui responder o que você obrigada, perguntou? Excelente. Deu. Você fechou e abriu bem, obrigada. Que bom. Podemos passar para a próxima dimensão? Tudo bem? Que aí vocês vão ter muita coisa para desdobrar nessa parte da dimensão social. Tá? Então, na dimensão financeira, o que a gente precisa identificar aqui? Aqui é o campo, quando a gente está mapeando, né, mais amplamente, é o campo mais desafiador para a gente mapear. Por quê? Porque a gente não está mapeando para quê, né? Então, aqui é para a gente mapear o que a gente já tem, né? Que a gente tem disponível, tá? Eu tenho, sei lá, eu tenho uma poupança, eu tenho o que entra de dinheiro, né? Eu tenho milhas acumuladas, eu tenho crédito, eu tenho a moeda social da Terra, a criptomoeda social da Terra, eu tenho IBIS na minha conta, eu tenho tempo disponível, eu posso mapear agora que nesse momento da minha vida eu consigo identificar que eu tenho o equivalente aí umas 5 horas semanais disponível para alguma coisa que eu queira muito me engajar. E é isso que a gente vai mapear aqui, tá? Vai mapear num lugar mais amplo, mas aquilo que você tem hoje, para você, independente do porquê, do que você vai fazer com isso. Mas o que você tem hoje? Posso dar 2 minutos? Nesse caso, seria tudo que realmente é financeiro, né? Aquela questão de automóvel, tudo entrou na dimensão ambiental. Perfeito, é isso mesmo. Aqui a gente só vai fazer o mapeamento do financeiro. Então, por exemplo, crédito, né? Crédito mesmo. Eu tenho um cartão de crédito, eu tenho um crédito de, sei lá, de R$1.000. Eu tenho esse crédito. Eu tenho milhas acumuladas, eu tenho, enfim, tudo aquilo que se torna algum tipo de moeda que pode se tornar alguma coisa, né? E o teu tempo, que é de todos os recursos apresentados, o recurso mais valioso que a gente tem e que a gente precisa conseguir ter essa noção, né? Mel. Sim. E, por exemplo, música assim que é em potencial
imaterial, mas que poderia servir também como uma fonte de renda, mas ainda não é, mas é potencial de ser. Sim. Poderia entrar aqui ou entra no cultural? Entra no cultural. A música é a tua potência, é a tua habilidade, é a tua capacidade, é a forma como você se manifesta. Ela é cultural. A forma como você vai fazer a música transitar por todas essas dimensões é que vai gerar diferentes recursos para você, inclusive o financeiro. Então, é a forma como você vai usar a tua criatividade com a música, com essa tua habilidade que vai gerar, que vai fazer gerar esse fluxo de todos os recursos, entende? Tá. Mel, a gente tem um terreno. Ele entra na dimensão ambiental ou na dimensão financeira? Ambiental. Ele é a dimensão ambiental. E as famosas permutas? Então, as permutas... Cadê? As permutas é a ação entre, né? É a ação que acontece entre dimensões diferentes, né? A ação da permuta em si, né, é uma forma de monetização, né? Uma forma de você, não é monetização, mas é uma forma de você criar valor. Em fluxo, né? Isso, botar os recursos em fluxo, exatamente isso. Então, ela é uma ação específica. Não, deixa eu tirar uma dúvida. Por favor. Lá no Dimensão Cultural, eu fiquei na dúvida se eu deveria preencher com as minhas habilidades ou com as minhas características. Eu acho que eu dei uma misturada com o que eu devia perguntar para os meus amigos. Sim. Eu fiquei nessa dúvida. Habilidades e dons, né? Assim, aquilo que eles enxergam que você tem, que é algo que é teu, que você meio que faz naturalmente, ou que quando você está exercendo alguma atividade, isso se manifesta, né? Então, são os seus dons e habilidades, né? Mas muitas vezes, não sei se você perguntou como característica, às vezes a característica ela vem também respondendo um pouco disso, né? Mas o que a gente está buscando mesmo é identificar aquilo que os teus amigos conseguem enxergar e que às vezes você ainda não percebeu. Então, é um elemento a mais, entendeu? Entendi. E na dimensão cultural seriam as coisas que eu sei fazer, que eu posso oferecer como recurso. Isso, tudo aquilo que você sabe fazer e que você pode oferecer como recurso. Para vocês entenderem, né, como é que essa metodologia se aplica ao projeto do Reconomy, né? O que a gente está querendo fazer é cada vez mais estudar como que a gente pode criar meios de a gente ressignificar nossas relações sociais e econômicas, né? A partir de uma outra lógica dessa relação econômica, né? Onde a gente possa, através de movimentos, de fluxos de diferentes recursos, a gente se conectar em processos de colaboração que são muito diferentes dos modelos que a gente conhece, né? Em que a nossa relação econômica se dá somente através da troca monetária. E quando isso acontece, muitas vezes a gente não precisa criar vínculos. A gente não precisa, né? Você quer comprar um pão que eu faço. Então você vai lá, você tem o dinheiro, eu tenho o pão, você me dá o dinheiro. Escreveu? E acabou, né? E isso é o que é um pouco da forma como está hoje, né? O nosso mundo como um todo. Então, a gente resgatando esse lugar, né, da gente se olhar, né, e se reconhecer e perceber essa abundância de recursos que cada um tem para oferecer e colocando esses recursos em fluxo, o que será que pode acontecer? Então, a gente que está aqui trabalhando pela Reconomia, né, por uma economia relocalizada, por uma economia que constrói territórios regenerativos, a gente acredita que existe aí uma liga interessante que pode acontecer, a gente pode resgatar vínculos sociais, sabe? E desejo de cuidado maior entre as pessoas, né? Para a construção de uma outra lógica, uma lógica de uma prosperidade coletiva, uma lógica de um outro olhar social, sabe? Então, eu acredito que a fluxonomia pode ajudar muito a gente a fazer isso. Por isso que o Reconomy aplica a fluxonomia.
Tá ótimo, obrigada. O que mais, gente? Mais alguma dúvida? Aí o pessoal... Agora vou vir para a dimensão cultural. Ah, desculpa. Lourenço, quer falar? Eu tinha dúvida na dimensão cultural aí também. Então vamos para a dimensão cultural. Você queria falar, Lourenço? Eu não sei se você queria falar. Não, era só um comentário que, em relação à pergunta da Juliana, eu pensei que as características também podem ser um recurso, né? Se eu sou uma pessoa muito comunicativa ou muito diplomática, ou eu tenho lábia, tudo isso pode ser recurso que pode ser aplicado em determinado projeto, o que eu faço bem, né? Assim, boa. Tem a ver com minhas características. Mas isso entra em quê? Dimensão a sua cultural. Característica pessoal. É cultural? Isso, dimensão cultural. É que eu fiquei na dúvida se isso daí era ensinamento que eu tive já na vida, né, formais, ou se eram coisas empíricas também. Eu sei ver o tempo e sei que vai chover. Tudo. Ah, eu tenho uma cicatriz aqui que dói quando vai esfriar. Quer dizer, isso é uma coisa que é sua, né? Você tem que aprender a ver o seu corpo e sentir que isso daí vai mudar. Você tem que se preparar para essa mudança ou não ligar. É para colocar isso também? Tudo aquilo que você aprendeu durante a sua vida, seja no campo acadêmico, seja no campo empírico, se tem valor para você, ela é importante. Ela tem que ter valor para você, entendeu? Tem valor, você consegue perceber que quando você interage com o mundo, com projetos, a partir dessa lógica, isso tem valor para você. Então, considera isso. E mais as características que o Lourenço falou. Isso. Você acha que te trazem alguma, não é vantagem, mas algum benefício, né? São agregadoras, vamos dizer assim. Isso aí. Eu preciso de uma rede, né? Total. Os amigos responderam, gente? Responderam. Nenhum respondeu, gente? Ninguém respondeu? O meu respondeu. Respondeu? Os meus responderam e eu Marisa fiquei respondeu. surpresa. Ah, que massa. Legal. Agora, deixa eu só fazer uma pergunta. Alguém respondeu alguma coisa que vocês não imaginavam que tinham? Sim. Sim. Legal. Eu mandei para o meu filho e ele respondeu reto. Você sabe cuidar. Aí embaixo ele botou cuidar de qualquer coisa. Ai, que coisa linda! Impressionada, eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Que cuidar também é uma habilidade. Achei muito Nossa, legal. cuidar é uma das habilidades mais importantes nas novas economias, entendeu? Eu não sei se vocês conhecem Henrique K, que ele é da Cuidadoria, e ele fala uma coisa muito interessante. Ele tem uma frase que eu amei, que ele diz assim: a nova economia não está sendo construída por economistas, está sendo construída por cuidadores. E eu achei isso tão bonito, porque eu acredito realmente que é isso, sabe? Apesar de termos economistas incríveis, né, construindo novos caminhos econômicos, mas a gente tem uma manifestação muito grande de pessoas interessadas em cuidar, e por conta disso se interessaram por novas economias, né? Então, Van, você está arrasando nas novas economias. Existe a economia do cuidado, né? Também, né? Existe a economia do cuidado. Existem tantos campos lindos de novas economias. Bacana, gente. Agora, deixa eu perguntar aqui só para dar uma luz para vocês de mais ou menos como é que funciona essa lógica que a gente... Né, do quem é quem nessa história toda. Vocês estão vendo aqui, isso aqui é eu tentei fazer um infográfico que pudesse trazer uma ideia, mais ou menos um contexto, mais ou menos de como essas redes todas se relacionam, tá? Um pouco disso tudo que a gente está vivendo, o Reconomy em si, ele nasce dentro do movimento das cidades em transição, do Transition Network, que nasceu na Inglaterra, né? E o Reconomy, o movimento de Reconomia nasceu dentro desse movimento do Transition, lá em uma cidadezinha pequenininha em Totnes, se tornou um movimento por si só. Hoje tem o movimento do Reconomy Practitioners, que está no Facebook. Qualquer um de vocês que queira participar desse movimento, desse grupo, é um grupo que se encontra mais ou menos uma vez por mês, troca muita informação sobre novas economias e experiências em vários lugares do mundo que estão acontecendo. É muito rico. Então, quem quiser participar, é só entrar no grupo e pedir para participar. Aqui no Brasil, a gente tem o Hub Brasileiro da Transição.
No Rio de Janeiro, a gente tem um movimento Cidades em Transição, e aí eu trago um pouco dessa história, né? A Social Contemporânea é a minha empresa, que nasce a partir desse contato com o movimento do Cidades em Transição, e daí nasce também nasce a rede de empreendedores da transição, que é a Rede da Terra, né? Aí a gente trouxe a ideia da Reconomia através da realização desse primeiro fórum local, né, de economia regenerativa, que é o que a gente está vivendo agora, né? Só que a gente está trazendo esses conteúdos que a fluxonomia traz para compor essa lógica do fórum que a gente está construindo aqui. O fórum é um fórum que acontece lá em Totnes todo ano, então a gente está fazendo a nossa versão dele aqui. Então, quem depois continuar participando do processo vai conhecer o fundador do Reconomy, que vai estar participando do processo com a gente um pouquinho mais lá na frente, tá? Mas assim, só para vocês terem uma ideia, um panorama do que é isso tudo que a gente está chamando enfim, que é o Reconomy, da onde vem toda essa história. Agora, gente, eu vou interromper aqui o compartilhamento e botar aqui a gente juntinho e perguntar como é que foi, se tem dúvidas que vocês queiram esclarecer agora, ou queiram saber um pouco mais sobre... Olha, que bonito, hein, Badá? Cheio de recursos! E aí, agora eu queria abrir para vocês falarem, enfim, e compartilhar um pouco do que estão sentindo aí. Eu tenho 3 pessoas me responderam, os 3, né, no caso. Uhum. Primeiro foi muita dedicação e observação, né? Sou dedicado e observo demais, fico quieto no início, olhando para depois me expor um pouco. O outro foi também foco, né? Sou muito focado nas coisas. E a Carol falou que eu sou sincero e companheiro. Bacana. Bacana. Eu acho também. Às vezes a mulher não acha muito não, mas eu acho. Muito bom. E aí, alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu tenho uma pergunta. Por favor. Eu sou aqui de Curitiba e eu já fiz alguns estudos sobre economia circular. Uhum. E aí eu queria entender aonde que a economia circular se encaixa exatamente dentro da fluxonomia 4D, né? Ou ela está inserida em tudo, ou se tem alguma segmentação para ela. Então, essas economias todas elas se cruzam, né? A fluxonomia ela traz uma proposta da gente que é muito similar com a economia circular nesse sentido, que é a gente usar os nossos recursos de forma inteligente, né? Então, quando a gente está falando da dimensão ambiental, dos recursos ambientais, e que mora dentro da lógica da economia compartilhada, é a gente conseguir perceber a potência dos recursos ambientais que a gente tem e a ociosidade que eles têm nas nossas vidas para que a gente possa dar o melhor uso para eles, para que eles possam ter um uso cada vez mais eficiente, para que a gente não precise continuar produzindo na escala que a gente continua produzindo, no sentido de cada um tem que ter de alguma coisa, né? A gente precisa trocar a lógica da posse pela lógica do acesso a, né? Eu preciso ter essa coisa ou eu preciso, na verdade, a história da furadeira que eu acho sempre muito boa, né? Eu preciso, na verdade, da furadeira ou eu preciso de um furo na parede? O que eu preciso de verdade? Ah, eu preciso do furo na parede, então eu não preciso comprar furadeira para isso. Eu tenho o meu vizinho aqui do lado que tem a furadeira, né? Então, a gente ter acesso a, né? Então, ela permeia muito a lógica da economia circular no sentido de se pensar uma economia mais inteligente, né? E que ela pense os sistemas de forma a fazer o melhor uso dos recursos possível, né? A economia circular ela traz a lógica de que a gente precisa construir, né, um círculo de vida, né, que seja muito mais ligado à lógica
ecossistêmica, né, em que as coisas nascem, vivem, tem um tempo de duração e elas voltam para o sistema, né? A economia circular é isso, elas retornam para o sistema para se transformar em algo novo. É a mesma lógica, né, dos sistemas vivos. Então, a fluxonomia ela permeia essa lógica a partir de um bom uso dos recursos, né? Então, quais são os recursos que eu tenho sociais que estão à minha disposição, que eu posso otimizar a forma como eu vou atuar? Quais são os recursos ambientais que estão à minha disposição ou estão à disposição, por exemplo, da Vilma, que é minha parceira de trabalho, e eu posso acessar através da Vilma? Então, essa é a ideia, né? Então, a fluxonomia traz essa proposta da gente ser mais inteligente e consciente com os recursos que a gente já tem disponíveis. Então, deu para responder? Deu sim. Se você tiver algumas referências sobre links, palestras, né, mais sobre esse assunto da fluxonomia 4D. Eu vou botar então aqui. Vou botar aqui no chat. A gente tem a Lala tem um vídeo que eu acho bem bacana, como introdução às lógicas da fluxonomia, e ela lançou um livro muito bom e muito didático, que é esse livrozinho aqui. Eu acho que vocês vão gostar de ter. Ó. Ela tem sempre cursos online acontecendo, oferecendo os cursos online. O bacana, para quem nunca viu a fluxonomia e está conhecendo agora, é fazer o introdutório, que é um curso que vai te dar várias formas de você aplicar a fluxonomia logo de início. E depois tem várias outras etapas que você pode cumprir para aplicação dessa lógica em modelos diferentes de projeto, em formas diferentes de atuar, tá? Isso que a gente viveu hoje aqui é bem um baby steps, né? A gente iniciar o contato com esse novo olhar, né, para a economia. O que mais? Vou botar aqui o vídeo da Lala. Eu fiquei pensando aqui o quanto a gente compartilha esses recursos que a gente tem abundância com um ciclo muito pequeno de pessoas, né? Total. Geralmente é só dentro da nossa casa ou com amigos muito próximos. Isso. E todo mundo aqui nessa sala tem diversos recursos em abundância e outros em necessidade. E como é difícil para a gente achar essas conexões, né? E eu acho que é isso que o Reconomy traz muito forte. Eu me inscrevi como investidor do Reconomy, como voluntário também. Porque, cara, eu fico pensando, se todos esses negócios regenerativos pudessem colaborar entre si, e a gente quer investir em coisas que regeneram o território, o planeta e as relações, a gente tá cheio de coisa abundante. Se a gente pudesse fazer essas trocas, o quão isso não seria exponencial, o quão isso não seria rico, né? É muito potente, é isso aí. Muito. E é muito feito poucas vezes, né? A gente não vê muitas iniciativas assim. Por isso que eu coloquei minhas fichas no Reconomy mesmo. Olha, gente, de qualquer forma, a gente pode depois mandar mais coisas para vocês. A gente já está com o e-mail de todos vocês, tá? E a gente pode mandar mais informações dentro desse e-mail. Eu acabei de botar aqui o videozinho da Lala. É um vídeo de 12 minutos que ela faz uma brincadeira com vários post-its, mostrando como é que funciona essa lógica e tal. Eu gosto bastante desse vídeo. Eu acho que pode ser bem didático para vocês, tá? O Lourenço é o nosso investidor. Aqui nós temos investidores que eu já sei, que é o Lourenço, a Leide. Fala oi aí, Leide. Olá, gente. Eles estão... Eu caí, né? A minha internet hoje está super instável aqui, então eu acabei perdendo um pouquinho da dimensão financeira, mas eu já conheço a fluxonomia e eu fiz o exercício aqui, né? Fazendo os exercícios, né? Isso. É impressionante, né, que toda vez que a gente começa a mapear, a gente vê como a dimensão social e cultural, elas são riquíssimas, né? Muito. E que às vezes a gente realmente usa muito pouco. Eu estou olhando aqui algumas redes minhas, o quanto elas são ricas para mim e que às vezes eu nem acesso. É isso aí. Né? É isso aí. São essas duas dimensões, e a gente não se dá conta de que quando a gente, por exemplo, quando a gente vai trabalhar numa empresa ou trabalhar em algum lugar que alguém vai contratar a gente, ele está contratando o nosso conhecimento, né? Ele está contratando esse recurso, né? Então, quando a gente é contratado para realizar algum tipo de trabalho, ele está contratando duas coisas fundamentais, dois recursos importantíssimos da gente, que é o nosso tempo,
que é o recurso mais, né, escasso que a gente tem, e os nossos conhecimentos, né? Então, a gente ter clareza disso, que isso está sendo contratado, né, é importantíssimo. Eu passei muitos anos vendendo esses dois recursos importantíssimos e passando muito tempo dentro de uma única lógica organizacional e que não me dava tempo para mais nada na minha vida. E isso foi revelador para mim quando eu percebi, quando eu saí, né? E o tempo voltou a ser meu e eu passei a voltar a administrar meu próprio tempo. Nossa, um novo mundo se abriu. Totalmente, porque eu descobri que tinha um monte de coisa incrível acontecendo no mundo e que eu não tinha a menor ideia de que estava acontecendo tanta coisa bacana. Exatamente. É aquilo ali, né? O que mais, gente? Oi, Mel. Eu sou a Juliana. Bom, enfim, eu estou muito feliz de estar de volta aqui. Eu te conheci lá na Terra ano passado e eu estava louca para poder fazer algum projeto com vocês lá. Enfim, aconteceu tudo isso, né? Estou muito feliz de estar de volta. E, enfim, quando a gente conversou, eu tinha um emprego, né, fixo. Agora eu já não tenho mais, então eu estou livre para voar aí. Estou muito animada para começar os projetos aqui solos ainda no Rio de Janeiro, se tudo der muito certo. E é isso. Então, obrigada demais. Muito feliz em fazer parte desse projeto. Que bom, Ju, que bom. Que bom ter você aqui, viu? Oi, gente. Eu queria, emendando a fala do Lourenço, comentar essa questão desse grupo que está nessa sala agora, hoje. Né? Eu estou conhecendo vocês hoje pela primeira vez, a gente está vivendo essa condição virtual de conhecimento, que é uma coisa nova para todos nós. E certamente, se tivéssemos pessoalmente e olhando no olho do outro, a gente já ia estar sentindo toda a nossa química rolando, né? Total. Não estou sentindo o cheiro de vocês aqui. Mas eu assim, acredito muito que esse grupo, só por estar aqui, já tem uma grande afinidade. Eu estava aqui brincando, assim, pensando numa piada que parece um pouco como se fosse um lugar de encontros amorosos, sabe? Assim, onde você vai arrumar um namorado, porque todo mundo que está aqui tem uma predisposição, uma disponibilidade para propor e participar e contribuir, enfim, e compartilhar. Então, eu queria entender como é que vocês que estão nos liderando pretendem fazer esse cruzamento de contatos horizontais, se a gente vai ter um grupo de WhatsApp para ficar trocando figurinha, como é que a gente vai fazer para se conhecer melhor dentro dessa condição que a gente está vivendo hoje? Olha, que provocação boa, Marisa. Então, o nosso propósito de hoje aqui era a gente abrir a possibilidade das pessoas entenderem um pouco mais sobre fluxonomia, como mapear seus recursos, até para conseguirem perceber seu potencial, ou como empreendedor ou como investidor, para desejar dar um próximo passo em direção a essa construção, né, de uma economia regenerativa. Então, a ideia da gente fazer esse primeiro mapeamento de recursos é isso, tirar um pouquinho desse receio ou dessa dúvida do que seria esse negócio de fluxonomia. Então, esse é o ponto 1. A gente não pensou sobre como criar algum nível de interação pós esse encontro agora, né? A gente tá bem focado no processo das pessoas que estão se inscrevendo no Reconomy, né? No fórum. Então, para ali a gente tem algumas ações que vão estar acontecendo de interação entre empreendedores e investidores que vão se conhecer ao longo dessa jornada, né? Mas se você se sentiu chamada nesse sentido, eu acho que a gente já tem os dados de todo mundo, não tem, Vilma? Daqui, de todo mundo da nossa... Então, o que a gente pode fazer, de repente, criar esse grupo. Se todo mundo aqui tiver afim de criar um grupo e você quiser puxar essa história, a gente pode... Fica à vontade para puxar esse barco aí.
Gosta? Eu tive uma ideia que eu não sei se aplica, né? Mas talvez de ter um outro momento também no processo do Reconomy para esse encontro entre investidores, né? Cada um fazendo seus mapeamentos pessoais, como a gente fez aqui, evoluindo mais um pouco nisso. A gente pode pensar em um encontro entre investidores do Reconomy também, além Isso é bem legal. Além do match entre empreendedores e investidores, entre os investidores e fortalecer esse grupo através do Reconomy, né? Legal, legal. Boa ideia, Lourenço. Boa ideia. Nós temos bem claro, eu pelo menos tenho muito claro, que nós somos empreendedores e investidores. A gente vai ficar um pouco nesses dois grupos, porque a atividade tem esses dois lados. Boa. A gente está tendo algumas pessoas que estão se inscrevendo como investidores e que também estão se inscrevendo como empreendedores, né? Então, para quem ainda não sabe como vai ser a jornada, a gente vai ter algumas etapas dessa jornada, tá? Então, tem as pessoas que estão se inscrevendo no Reconomy. Aqui eu botei o Reconomy aqui do Instagram, que o pessoal perguntou, e estou botando agora aqui o site. Para quem não sabe como é que a jornada vai se dar, agora, dia 7 de agosto, terminam as inscrições para empreendedores, tá? Mas as inscrições para investidores vão continuar até o final, até a hora do dia do fórum, né? Por que terminam as inscrições para os empreendedores? Porque a gente vai começar uma jornada que chama Startup Seu Sonho Regenerativo, que é uma jornada de aprendizagem juntos, né? Uma jornada de reflexão e remodelagem de negócio a partir de uma lógica regenerativa. Então, a gente vai ter 4 encontros de mergulho num novo olhar, né? E a gente vai conversar muito sobre esse novo olhar, são encontros bem reflexivos, e depois 4 encontros práticos de mão na massa, a partir daquilo que foi trabalhado nesse momento de reflexão. Então, os empreendedores que estão se inscrevendo, né, vão passar por essa jornada. E ao final dessa jornada, eles vão, quem conseguir, né, todo mundo vai modelar seus negócios e a gente vai ter um grupo enfim, de estudiosos, né, do campo da regeneração e da relocalização econômica, enfim, de novas economias, que vão assistir às apresentações, né? E 3 de todos esses empreendedores que vão para o dia do fórum, para o match. Por que 3? Isso não é uma competição, não é nada disso, não tem nada a ver com isso. É simplesmente porque a gente hoje tem recursos que são possíveis, né? Os recursos possíveis que a gente tem nós somos 3 hoje empreendedores do Reconomy, né? Empreendendo o Reconomy aqui, né? Com o fórum, que conseguem acompanhar o processo entre empreendedor e investidores pelo próximo ano. Então, a gente só consegue até 3. Quem sabe no futuro a gente consegue, tendo mais pessoas, né, podendo fazer esse trabalho, a gente consegue ter mais empreendedores envolvidos no processo. Então, os 3 que vão apresentar, certamente são os projetos que vão estar mais amadurecidos ou com uma estrutura, né, de pensamento regenerativo a que estiver mais próxima de um trabalho, né, ou que tenha mais potencial para ser desenvolvido. É isso. Esse vai ser o olhar, tá? Só para trazer essa clareza. Tá. Mais alguém? Só uma pergunta que eu queria te fazer, não sei se isso para as outras pessoas pode ser interessante. Tá. Eu conheci o Terra muito superficialmente, mas pelo que você apresentou do Reconomy até agora, me parece que o Cozinha, que eu acho que é um projeto muito original, tinha como base isso, é certo? Gostaria que você falasse um pouco da experiência que vocês tiveram lá no Terra. Sim. Se vocês conseguiram aplicar e viabilizar esse trabalho nessa forma que você está ensinando para a gente. Sim. O Terra, para mim, de todos, foi o campo de laboratório mais interessante de aplicação da fluxonomia. Quando eu terminei de fazer o trabalho, né, o curso da fluxonomia, o que eu mais queria era um projeto com uma aplicabilidade de uma dimensão maior, né?
O Marcelo está me perguntando uma coisa que vai ajudar nessa... Ele perguntou aqui sobre moedas complementares. Vai vir a partir dessa tua resposta. Lá na Terra, a gente escolheu 4 pilares de atuação, ou seja, 4 campos que a gente gostaria quando eu falo a gente, eram as pessoas que resolveram colaborar primeiro, aquelas que chegaram juntas para startar o processo, né, da Terra em si. Então, a gente escolheu esses 4 campos, que era organizações em rede, fluxonomia 4D, governança horizontal e CNV. Então, esses 4 campos de trabalho, né, de experimentação, eram, assim, foram, né, e são os nossos pilares de caminhada, né, e de onde a gente gostaria de... CNV, comunicação não violenta. Tá? E aí, o que aconteceu? A Flux, ela veio para ser aplicada para a gente encontrar o ponto de equilíbrio do projeto. Então, o que a gente montou dentro do projeto? A gente tem uma casa, a gente né, estruturou uma casa e mapeou todas as necessidades dessa casa. A gente fez um mapa 4D das necessidades da casa, tá? O que essa casa precisa? Essa casa precisa, a gente precisa pagar aluguel, precisa pagar luz, precisa pagar água, a gente fez as contas disso na dimensão financeira. O que mais que ela precisa? A gente precisa de limpeza, a gente precisa de manutenção, a gente precisa de internet. Aí a gente foi mapeando cada um desses recursos nas dimensões corretas deles, tá? E aí pegamos essas necessidades e criamos uma planilha que a gente chama dessa planilha do ponto de equilíbrio, né? E começamos a transformar essas necessidades naquilo que aí foi quando cruzou fluxonomia com a governança horizontal, que a gente lá usa holacracia. A gente passou a criar papéis, tá? Papéis para cuidar de determinadas necessidades. Por exemplo, a gente tem a necessidade da limpeza, a gente tem a necessidade de comunicação, a gente tem a necessidade do financeiro, por exemplo, né? Então, eu preciso de pessoas que queiram limpar a casa. Então, a gente criou um papel chamado limpeza sistêmica, porque a gente precisa de limpeza na casa, a gente precisa desse recurso da realização da limpeza, a operação da limpeza. Aí a gente precisa, então, pessoas que estejam disponíveis para isso. Preciso da comunicação, pessoas que estejam disponíveis para comunicar sobre o projeto, para ampliar a rede, né? Então, mapeamos que a gente precisa do conhecimento de comunicação e do conhecimento de ativação de rede. Então, assim foi, tá? Quando a gente estava com esse mapa nas mãos, as pessoas que vinham se relacionar com a casa, elas podiam fazer combinação de recursos diferentes. Por exemplo, vamos dizer que você queria um espaço físico para um consultório. Você quer montar um consultório dentro da Terra, né? Então, você olhava lá o espaço físico, a gente tinha lá o ponto de equilíbrio da Terra toda, o valor financeiro desse espaço físico. E ele poderia ser contemplado com parte em reais, porque a gente tem despesas em reais, estão mapeadas na dimensão financeira, e parte em um recurso de outra dimensão. E a gente fazia a combinação desses recursos. Entende? Quando a gente começou a fazer a combinação desses recursos, a gente entendeu que a gente precisava de uma unidade monetária para conseguir comparar, para a gente poder somar lá. Vamos dizer que a sala que você queria era R$2.000. E para a gente poder somar os 1.500 que você tem com mais 500 de alguma coisa em outro recurso, a gente precisava de uma unidade monetária para isso. Para que a gente pudesse dar valor a esse outro recurso comparável ao real que você trouxe para compor esse ponto de equilíbrio. E aí nasceu o IB, que é a nossa criptomoeda social, que foi o que o Marcelo me pediu para falar aqui um pouco. O IB nasce a partir dessa necessidade da gente conseguir comparar bananas com bananas, né? Então, a gente passou a dar uma unidade monetária, até então não era IB, a gente chamava de crédito, uma unidade monetária para cada uma dessas pesos, né? Para cada um desses serviços que a gente tinha interno. E quando os papéis holocráticos foram nascendo, a gente entendeu, né? E essa unidade monetária começou a nascer, que a gente precisava criar para que todas as pessoas que exerciam algum papel dentro da Terra uma remuneração. Porque essa remuneração na moeda interna serviria também para compor esse ponto de equilíbrio que você precisa da tua sala ou do evento que você vai realizar dentro da Terra.
Porque a terra, até então, a gente, não sei quem já sabe, mas a gente está entregando esse mês a casa, né? Hoje, agora à noite, acontece o leilão das coisas lá da casa. Porque, enfim, aí é um outro papo. Mas estamos entregando, então, até esse momento, a forma de se relacionar, né, com aquele espaço físico, que era um espaço compartilhado, espaço físico compartilhado, um recurso compartilhado, a gente criou esse sistema através da fluxonomia, que gerou essa moeda e que fez com que essas transações acontecessem dessa forma. Funcionou para você, Maria? Oi? Você não falou da cozinha, porque eu acho que a cozinha é um exemplo prático, porque às vezes você fala algumas coisas que eu não entendo. Você, por exemplo, você falou os papéis holocráticos. Tá. Então, assim, só para você usar um exemplo prático, para a gente entender melhor. A cozinha é um dos empreendimentos que estava na Terra, que estava sediado na Terra. Eu tinha o meu empreendimento lá, né? A Social Contemporânea era sediada lá e a cozinha era mais um empreendimento que funcionava dentro da Terra. O que unia, né, todos esses empreendedores a desejarem estar na Terra era justamente o propósito que a Terra traz. O propósito maior da Terra é de unir empreendedores, né, que desejam cuidar da vida a partir do despertar de uma nova consciência sobre relações econômicas, sobre como a gente se relaciona uns com os outros, como a gente está no mundo, né? Uma nova consciência de desenvolver, né, iniciativas a partir de um lugar do cuidado, né? Então, a cozinha ela é mais um empreendimento que tem esse lugar do cuidado também, né? E que trazia no seu próprio negócio esse desejo, né, de ser um espaço em que vários cozinheiros pudessem apresentar, né, a sua arte, né, a sua gastronomia, por um preço acessível. Então, ela traz essa linguagem para o empreendimento dela. Mas olha só, gente, são 5h24. Eu tinha prometido para vocês um evento de mais ou menos 1h10. A gente já passou. E aí eu queria checar com vocês como é que vocês estão saindo. Se tem muita coisa ainda querendo reverberar, a gente podemos abrir esse canal que a Marisa sugeriu. E aí, de repente, Vilma e Marisa já estão em contato direto, podem pensar como que a gente pode fazer esse movimento. Alguém aqui gostaria de não estar nesse WhatsApp, se for criado, porque aí você poderia botar o seu nome aqui, só para a gente não ser invasivo com ninguém. Se alguém não quiser estar no WhatsApp, é só colocar o nomezinho aqui no chat para a gente saber. Tá? Mais alguma coisa muito assim emergencial que precisa ser falada, senão eu não vou conseguir ficar feliz hoje à noite? Não. Oi. Só para avisar as pessoas, a gente lançou um canal no YouTube semana passada. E tem vários vídeos que a gente colocou lá das lives, moedas complementares, estava até respondendo para o Marcelo agora aqui. Fluxonomia, vários assuntos estão lá agora. É só procurar Reconomy Rio no YouTube. Vou botar o link aqui. Vou botar o link agora no nosso chat. Então, gente, vamos fazer um check-out. A gente pode voltar a fazer um outro encontro como esse ali no futuro. Mas, assim, sintam-se à vontade para procurar, para escrever para a gente, para mandar mensagem. Vou deixar aqui meu telefone. E 812. Aquela que esquece o próprio número. A gente tem um próximo encontro marcado? Então, a gente já encerrou os encontros de Zoom que a gente estava fazendo, tá? A gente estava fazendo a cada 15 dias um encontro de Zoom para tirar dúvidas sobre o projeto, para estar nesse lugar, né? A gente encerrou semana passada. Esse aqui era o encontro para mapeamento, né, dos recursos e sentir as necessidades que estavam no campo. E a gente pode criar outro encontro dessa natureza aqui. A gente vai ter outros encontros, mas aí já focado com investidores e empreendedores inscritos no Reconomy, tá? Mas a gente pode, enfim, escrevam se vocês quiserem mais interações e tal, a gente pode conversar sobre isso.
Então, gente, vamos fazer um check-out bem rapidinho, assim, cada um fala rapidamente uma palavrinha de como está saindo, pode ser? Eu vou falar aqui, eu estou saindo muito nutrida e muito feliz de estar aqui com vocês. Então, agradeço muito a presença de cada um de vocês, que foi maravilhosa. Marisa, Pedro, querem falar? Não vale a gente ficar falando e o povo tá todo aí quieto. Tô querendo ouvir vocês, hein, gente? Só uma Eu palavrinha. posso falar eu tô aqui. saindo. Quem quer Eu falar? falo, então. Fala, Antes fala, deles. Eu saio com muita energia. Que bom. Saindo muito inspirada. Que bom, Ana. Ju, quer falar? Estou saindo muito animada, esperançosa de conseguir engatar uns projetos e ficar no Rio. Que bom. Arru. Eu saio com muita curiosidade de como desenvolver mais essa estrutura para a gente conseguir ter uma coisa mais palpável mesmo do nosso projeto. Estou interessado nisso, em conseguir estruturar melhor o projeto. Que bom. Eu acho que eu estou um pouco na mesma também, ainda bastante curiosa para aprender mais, entender melhor a lógica da coisa e achar um caminho aí interessante. Quem mais? Estou animada e com muita esperança também, bastante esperançosa, de que a gente consiga construir uma nova economia, né? Uma economia regenerativa. Eu acho que eu estou com vontade de aprender mais. Eu acho que quanto mais eu escutar, mais eu vou ter vontade de aprender. Que bom, que bom. Quem mais? Eu estou saindo animada e doida para começar logo esse Economy. Que bom. Cirlan, quer falar? Oi, tudo bem? Oi, querido. Boa tarde. Cara, eu prestei atenção em bastante coisa, apesar de ter pego já bem na frente, né? Já tinha 18 minutos aí de avanço, mas hoje eu estou mais como telespectador, ouvinte, entendeu? Mas foi muito legal, gostei muito da informação, assim, fiquei com a cabeça aqui fervendo de tanta informação, né? Tanta aula didática, tantas coisas legais. E vamos fazer, acho que tem que ter mais, acho que tem que ter mais, entendeu? É isso aí. Muito obrigado pela minha participação, né? Por ter dado a oportunidade também. Obrigada. Estou com vocês. Obrigada por estar junto, viu? Nada, eu que agradeço. Vai, Alex. Que querido, quanto tempo que eu não te vejo. Pois é. Saio também feliz de ver várias pessoas se interessando por esses temas da regeneração, da nova economia, e fico empolgado, né, de perceber que tem muita gente nova chegando, né? Eu faço parte da Rede Gaiana também. Desde 2016 foi um universo que mudou a minha vida, e ver os projetos que acontecem a partir desses encontros, para mim, é muito rico. Então, saio assim mandando um axé para todo mundo que chega, para todo mundo que já está, para todo mundo que vai chegar ainda. Obrigada, querido. Badá, quer falar? Eu saio animado, né? Você sabe que eu tô animado mesmo? Eu tô que nem várias pessoas falaram aí, eu tô querendo aprender mais, porque hoje foi bom que fez uma linha nas coisas, né? Porque às vezes você fica tão ansioso para aprender, aí você vê um vídeo aqui, vê outro ali, e acaba não linkando nada, né? Aí eu acho que o meu principal agora é linkar, ter uma linha de conduta aí para aplicar isso nos projetos, né? Inclusive nos nossos projetos aí em comum. Estou bem animado, muito animado, continuo sempre animado. Que bom, Badá, gratidão. Quem mais? Cris? Oi. Quer falar? Como sai? Oi. Para mim, posso. Então, sou nova para mim e eu gostaria de participar do grupo e continuar. Gostei muito. Que a bom. Rosa me ficou, mas infelizmente o áudio dela não, a internet dela caiu. Tá. Obrigada. Gostei muito.
Que bom, que bom. Interessante. Ana Paula, que você que vai sair, quer dizer como está saindo? Não sei se ela já foi. Ah, já está aqui, já falou, já falou. Desculpa, querida. Quem mais? Quem mais que quer falar? Também, se não quiser falar, não precisa falar, tá, gente? É só querendo checar mesmo se quer compartilhar como está saindo. Mais ninguém quer falar? Michael, há muito tempo que eu não te vejo. Você está aí sem vídeo, mas eu sei que você está aí. Ah, eu vou ligar aqui. Eu estou saindo animado para conhecer meus vizinhos, porque parece que tem muitos que pensam iguais e tem muito para conversar. Que bom que você está aqui. Eu estou esperando o grupo de WhatsApp. Ah, ótimo. Tá aí, ó. Esse grupo vai bombar, hein? Obrigada, Michael. Flávia, Obrigado. quer dizer como sai? Não sei se ela tá aí. Bom, gente, mais alguém gostaria de falar como está saindo? Tem Maria, Maíra, Rosa, Marcelo. Não? Então, gente, eu quero agradecer muito a vocês por estarmos aqui juntos, viu? Confio muito. Vilma, você não vai dizer como é que você está saindo, Vilma? Agora você voltou? Você tinha desaparecido da minha tela. Super grata pela presença de todo mundo. Queria só dar um aviso, falar que tem, deixa eu ver, 1, 2, 3 pessoas que estão presentes aqui hoje, a Raene, a Flávia, o Pedro e a Marisa, do Mão na Jaca. Eles fizeram um videozinho de quase 1 minuto que está lá no nosso canal, eles falando deles, do projeto deles, porque eles se inscreveram no Reconomy. Avisar que o Reconomy vai começar dia 11 de agosto, né? Tem que ser na próxima terça, na outra. Vai ter aula ao vivo toda terça-feira, de 7 às 9. No dia seguinte, a gente vai mandar material de leitura para a aula seguinte e durante as aulas vai ter interação, muita interação. Vai ser bem legal. Estão todos convidados. Muito grata pela presença de todo mundo. Também, gente, quero agradecer muito, muito obrigada mesmo. E vamos que vamos juntos, viu? Um beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.